Que a paz de Deus e Jesus esteja em nossos corações. Com alegria nos encontramos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. E vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, esse amigo presente em todas as horas, seguindo por uma estrada florida ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, nossa benfeitora espiritual, que nos ampara e nos conforta com seu imenso amor. E Maria nos leva ao encontro do seu Filho amado Jesus. E com Jesus, que nos recebe de braços abertos, agradecemos o seu Evangelho de luz, que nos mostra um caminho de ensinamentos nas verdades da vida eterna. E diante de Jesus, agradecidos, pedimos a Ele que leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos pela vida, pela família, e que possamos louvá-lo por toda bondade e misericórdia para conosco, através da prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. E assim dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Irmãos em Cristo, através da lição 123, Esperar em Cristo, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos o seguinte ensinamento: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está na carta de Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em 16 capítulos. E Paulo escreve a Sóstenes, responsável pelo núcleo cristão de Corinto. E no capítulo 15, ele escreve sobre a ressurreição, ou seja, nos ensina sobre a vida imortal e a vida do Espírito. Fala de si, que viu a Jesus e renasceu, e que muito trabalhou pela graça de ter se ressuscitado pela fé. E no versículo 19 nos diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Emmanuel, sobre esse versículo, nos traz a seguinte explicação. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma, atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida, fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir, não viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte, é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio, é ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados,
raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. E assim nós vamos refletindo sobre essa lição, esse ensinamento de Paulo e essa orientação de Emmanuel, que nos diz que o nosso instrumento de servir seja o amor, que é o dom supremo. Que sejamos instrumentos da paz, que possamos levar o perdão e a esperança. E nesse momento atual que vivemos, com tanta diz que diz, com relação à política, com relação à pandemia, que nos traz inquietude, que nos traz insatisfações, preocupações, o importante é sermos esse instrumento de amor e de paz, sendo mais otimista, sendo positivo, transformando nas nossas rodas, nas nossas conversas, em elo de amor e positividade. E não colocar lenha na fogueira, como dizem, né? E aí nós vamos ter a história que se passou com Jesus e seus discípulos. E tem o título de A Fé Vitoriosa. Então, conta, né, no livro Jesus no Lar, que Jesus, na casa de Pedro, da sogra de Pedro, reunido com seus discípulos, ele trouxe essa seguinte história por uma pergunta, por uma questão dos discípulos com relação à fé. Eles estavam conversando sobre a fé e Jesus deu esta lição. Que 3 homens, com as suas famílias, há muitos e muitos anos atrás, no início da Terra, viviam em harmonia, numa floresta, quando passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um dizia que Deus vivia no trovão, o outro que o Pai vivia no vento, e o terceiro que Deus morava no sol. Todos se sentiam filhos de Deus, mas cada um queria prevalecer o seu ponto de vista, a sua verdade. E assim eles passaram a viver em ásperas discussões e se armaram para a luta. Um com pesada carga de minério, o outro com pedras e o outro com madeira. Eram as armas do conflito. Mas antes de se levarem à luta, né, com as suas armas, eles pediram proteção a Deus e aos seus familiares. E Deus enviou um mensageiro para auxiliá-los no entendimento. O mensageiro os visitou na forma de um homem comum e, longe de retirar os instrumentos de luta que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si e que necessitavam imprimir nova direção às atividades, ao uso dos materiais. Explicou que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol
que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, pois em tudo a boa doutrina do serviço leva ao progresso e ao aperfeiçoamento geral. Os contendores, os briguentos, compreenderam a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. Jesus conclui aos discípulos: a fé que não ajuda, não instrui e não consola, não passa de escura vaidade do coração. Então, que nós possamos refletir sobre a importância da fé, sobre o nosso papel nessa viagem no planeta Terra, nesse momento, e que somos espíritos imortais, e o que estamos levando em nossa bagagem ao retorno à pátria espiritual quando chegar a nossa hora. E é assim que nós possamos agradecer por estes ensinamentos, pelo alimento à nossa mesa, pelo teto que nos sustenta, pelo agasalho, por tudo que recebemos, por todas as bênçãos recebidas. E assim, agradecidos, vibramos. Vibrar é desejar, abrir o nosso coração e emitir sentimentos de amor, de perdão, de esperança, de conforto a todos que necessitam. Assim vibramos pelo bem universal, pela paz entre os homens, pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro. Vibramos por todos os lares da terra, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, e vibramos por nós mesmos, que ainda necessitamos da graça e da misericórdia do Pai. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana.